Olá, já estamos no ar com mais uma edição do Negócios na Pauta. Bioeconomia. Você já ouviu falar desse termo? Já escutou essa expressão? Sabe o que isso quer dizer? Bom, bioeconomia é um conceito bastante amplo que relaciona biodiversidade, tecnologia e inovação. Arthur Cabral, você acha que existem muitas ou poucas áreas que já se baseiam nesse conceito? Olha, Dalva, apesar de ser uma palavrinha não muito comum no dia a dia da maioria das pessoas, a bioeconomia hoje é mais do que uma tendência, é uma realidade. A busca por atividades econômicas sustentáveis tem levado cada vez mais organizações a se lançarem em mão de pesquisas e recursos da natureza, na fabricação de uma infinidade de produtos. E isso, Arthur, parece ser uma vocação do nosso país, que tem uma grande biodiversidade e, portanto, muito potencial para se desenvolver e estar à frente de outras economias mundiais. A bioeconomia é o destaque de hoje. Em linhas gerais, bioeconomia é a ciência que estuda os sistemas biológicos e os recursos naturais aliados à utilização de novas tecnologias para criar produtos e serviços sustentáveis. Apesar de não ser um termo muito utilizado, a bioeconomia está mais presente no nosso dia a dia do que se possa imaginar. A bioeconomia está presente no nosso dia a dia. A gente tem a bioeconomia no desenvolvimento de bioplásticos, de biopesticidas, do desenvolvimento de produtos para a agroindústria, para a indústria química, para a indústria farmacêutica, para fragrâncias. No Maranhão, a exemplo do que acontece no restante do país, cada vez mais organizações se interessam pela cadeia produtiva sustentável que se baseia no conceito de bioeconomia. O Sebrae apoia algumas iniciativas pioneiras. Recentemente, nós trabalhamos no município de Dom Pedro, da Regional de Presidente Dutra, um biodigestor. E o mais curioso dessa história é que o produtor rural ele iniciou esse trabalho sozinho, sem pedir ajuda para ninguém, e não conseguiu a eficácia do biodigestor. Aí então ele nos procurou a unidade do Sebrae e nos pediu auxílio e orientação. Disponibilizamos um consultor e esse consultor fortaleceu e transformou esse biodigestor em uma boa prática. Por estar dentro da Amazônia Legal, o Maranhão também tem uma rica biodiversidade, o que é muito propício para pesquisas que incentivem o uso da bioeconomia em cada vez mais negócios. Nos últimos 2 anos, a Embrapa tem desenvolvido parceria com o consórcio de governadores da Amazônia Legal. Então a gente vê aí, vislumbra uma possibilidade de desenvolver vários projetos. A gente tem um espaço muito grande ainda para desenvolver soluções tecnológicas para a agricultura baseado nessa biodiversidade da Amazônia. Então a gente vê a importância de fato de procurar orientação para fazer uma boa prática na bioeconomia, como foi a utilização do Sebrae. Lembrando que a gente também está criando um projeto mais amplo, onde a gente contemple a bioeconomia dentro desse projeto, que a gente consiga de maneira cada vez mais fazer produtos e serviços de maneira sustentável, trabalhar de fato a sustentabilidade. Nós acabamos de ver um exemplo dado pelo Sebrae de atividade ligada à bioeconomia, mas como a gente acompanhou, as possibilidades de atuação são tão diversas quanto o nosso bioma. Dados da Associação Brasileira de Bioinovação mostram que o setor de biotecnologia industrial, um dos segmentos da bioeconomia, pode agregar nos próximos 20 anos aproximadamente 53 bilhões de dólares anuais à economia brasileira, além de gerar cerca de 220 mil novos postos de trabalho qualificado. Mas, Arthur, para isso é preciso superar algumas barreiras. Isso mesmo, Dalva. Uma das prioridades para a bioeconomia poder avançar no Brasil está no aprimoramento da legislação, tanto de normas relacionadas ao uso da biodiversidade, quanto para a inovação e a propriedade intelectual. Então vamos aqui apresentar nossos convidados de hoje. Temos aqui a presença de Livião Macatrão, que é o secretário municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, e temos a Fernanda Lisboa, que é proprietária da fábrica de chocolates Tapuio. Sejam muito bem-vindos, Fernanda, Livião Mar. Obrigado. Acho que para a gente começar esse papo é importante, Arthur, já apresentar um pouquinho da história da Fernanda com a fábrica de chocolates, a Tapuio, para que o nosso público entenda bem perfeitamente o que tem de bioeconomia nessa fabricação. E aí a gente começa a dialogar, a bater esse papo bom aqui no Negócios.
Claro, claro. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a oportunidade. E, para começar, a fábrica de chocolate orgânica da gente aqui no Maranhão, né, que é a Bintubá Tapuio, ela é uma fábrica que começou de um sonho. Eu comecei com confeitaria e depois acabei me apaixonando pela parte de chocolate. E dentro da área de chocolate, que é muito diversa, teve algo que me encantou, que foi a produção de chocolate orgânico, natural. E muito desse conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do período, né, de trabalho e estudo, me levou para a paixão de produzir algo que fosse saudável, que fosse natural e que tivesse um produto que, na verdade, na minha cabeça, não era da gente, né, que é o cacau. Isso. O cacau, na verdade, ele tem origem amazônica, muito perto, né? A gente está aqui do lado, nós somos vizinhos. Nós temos um pouco da Amazônia, né, no Maranhão. Nós temos também um pouco de Amazônia e nós temos também o cacau nativo com o nome de cacau Maranhão. Tem inclusive um dos produtos... É uma espécie maranhense? Uma variedade de cacau chamado cacau Maranhão, que foi o primeiro cacau que eu comecei a trabalhar. Então, trazendo todo esse conhecimento, eu quis pegar e fazer algo que fosse genuíno. E o que é esse chocolate orgânico? Qual a diferença dele para esse chocolate, vamos dizer, que nós encontramos por aí, esse Fernanda? Convencional, né? Essa é uma dúvida constante que as pessoas têm, porque, na verdade, existem muitas fábricas de chocolate, as famosas europeias, né? Então, o chocolate, a diferença entre eles é a qualidade da matéria-prima. Então, existe a matéria-prima do cacau de commodity, de grande produtividade, né? Feito para a grande indústria. Isso você trabalha com um produto que, para ter aquela qualidade de ano a ano, de safra a safra, onde você compra um produto esse ano, você compra o mesmo produto daqui a 10 anos, ele vai ter exatamente o mesmo sabor. Ele vai ser cremoso, saboroso, ele não vai ter nenhuma diferença. Isso porque altas temperaturas, às vezes, para poder manter a qualidade igual desse produto, desse cacau, que você perde em qualidades nutricionais, no caso os polifenóis, você tem adicionado alguns emulsificantes, alguns aromatizantes que dão aquele sabor constante, né, daquele produto que fica delicioso, que a gente adora, né? E só que aí, à medida que eu fui começando a me aprofundar na questão da produção do cacau, que você pode produzir algo que é extremamente saboroso, mantendo o máximo dessas qualidades nutricionais, e você identifica que, na verdade, a produção do chocolate natural, artesanal, ele tem uma produção máxima possível de ser feita, porque você não consegue produzir um chocolate de alta qualidade com um terroir característico, porque cada chocolate plantado em cada área, ele vai ter qualidades sensoriais diferentes. Isso vai variar, por exemplo, se a nossa plantação de cacau existe numa área que tem uma biodiversidade com por exemplo, nosso bacuri, cupuaçu e outras frutíferas nossas, ele vai ter um sabor específico, e um outro cacau que é plantado perto de plantas, de flores, vai ter outro sabor, e as qualidades também da terra também vão influenciar, até a incidência de chuva vai influenciar no terroir desse produto. Então é quase como um vinho, então. Nossa, né? é como vinho. É como vinho. E muda de safra a safra. O que é muito interessante hoje, a produção de chocolate orgânico é uma coisa assim que tem crescido muito e tem assim trazido cada vez mais inovação, mais coisas interessantes. E a gente tem visto que ele deixa de ser só uma sobremesa. Ele é uma sobremesa, mas ele também é um alimento. Ele é uma grande atração. Aí a gente já vem agora chamando aqui o nosso secretário para conversa, para entender, ou melhor, para tentar saber se há uma identificação hoje dentro da grande ilha aqui, da cidade de São Luís, secretário Liviomar, a respeito das pessoas ou das organizações pequenas, enfim, médias, que já trabalham com conceitos semelhantes ao da Tapuio, ao da fábrica de chocolates, ou seja, incentivando ali aquele cultivo específico para então fazer essa colheita e transformar em algo que chegue à mão dos consumidores
nas feiras, nos mercados, enfim, nos espaços que a cidade tem? Existem alguns exemplos na cidade, mas não tão característico como o exemplo da Fernanda aqui. É um exemplo curioso até, diferente, né, para a nossa região. E dentro do conceito de bioeconomia que traz uma diversidade de uso, né, desses recursos naturais, tanto na alimentação, como a gente está falando, como a questão da energia hoje, energia solar, eólica e outros usos, até mesmo estéticos, né? Cosméticos. Então, cosméticos. Hoje há um trabalho inicial, incipiente, né, dentro da gestão do prefeito Eduardo Braide, de massificar essa produção da agricultura familiar. Esse conceito, o grande conceito a ser trabalhado, que é o nosso grande desafio, é reverter a lógica da atividade como subsistência. Então, a agricultura familiar, tradicionalmente em São Luís, ela é trabalhada para a subsistência e o que sobra da produção é revestido em venda na sua porta. Eles estão lá acomodados. Esse é o grande desafio. Então, a qualidade produtiva tem sido trabalhado em paralelo com os nossos técnicos, então por isso foi criado o programa Melhor Assistência, onde a gente selecionou 100 unidades produtivas. Eu não digo 100 produtores, eu digo 100 unidades produtivas, o que chamavam antigamente de polos produtivos. Isso. Os vizinhos também produzindo na área selecionada. Então essas 100 unidades produtivas hoje elas recebem insumos, assistência técnica, apoio dos tratores da secretaria, para que eles possam massificar a produção e acreditar que essa produção ela pode sim ser comercializada como uma unidade produtiva de negócios. Em parceria com o Senai e com o Sebrae, nós estamos fazendo um negócio certo rural, que é um plano de negócio para essas 100 unidades produtivas. Então, a gente garante a eles a comercialização através dos programas de aquisição de alimentos federais, o PENAI e o PAA, o PENAI para alimentação escolar e o PAA, que são revertidos em cestas básicas, e também através da rede municipal de abastecimento, que hoje consiste em 30 mercados e 14 feiras. Na verdade, 10 feiras, nós vamos lançar 4 novas agora. Secretário, essa vocação que a Fernanda descobriu aqui, dentro da Ilha de São Luís, ela foge um pouco do lugar comum, né? Que são as hortaliças, que é o tradicional. Isso. Que outras atividades que poderiam ser lançadas nessa cadeia, né, produtiva da bioeconomia, em que você, através de um produto agrícola, chega até um produto transformado, né, numa indústria mesmo, né? Da transformação. Boa pergunta. São 9 cadeias prioritárias que foram selecionadas para São Luís, nessa gestão. Nós não tínhamos o desenvolvimento da cadeia como todo. Eram ações pontuais. Tá? Então, a princípio, a gente quer fortalecer o hortifruti, principalmente por causa do ciclo de produção, baseado em algumas hortaliças, alface, couve, cheiro verde, principalmente, porque o ciclo a gente consegue fazer de 3 a 4 produções por ano. E esse é um dos grandes desafios, porque hoje nós recebemos essas hortaliças em grande parte da Serra de Tianguá, no Ceará. Então, São Luís, é possível abastecer a própria São Luís? Essa pergunta a gente vai responder no final desse ano, porque a gente fez o cadastro completo das unidades produtivas e a gente está sistematizando isso no software. Além da cadeia de hortifruti, nós também já implementamos o desenvolvimento da cadeia de mandiocultura. Esse ano mesmo, pela primeira vez após 4 anos de produção da cerveja magnífica no estado, que é a base de mandioca, nós conseguimos entregar 28, os agricultores de São Luís conseguiram entregar 28 toneladas para a cervejaria. Interessante. Então, pela primeira vez em 4 anos de produção de cerveja, São Luís consegue entregar mandioca para a produção da cerveja. Fazer parte. Isso foi basicamente atualização cadastral, incentivo, mostrando seriedade no trabalho. Então essas 2 cadeias nós já implementamos, já organizamos. Temos das 9 cadeias nós vamos implementar mais 2 ainda este ano, que é a piscicultura, a produção em cativeiro, em tanque suspenso principalmente, que a gente vai promover na ilha, e também a avicultura. São essas 4 cadeias que este ano serão organizadas. Aí, a partir do ano que vem, nós teremos outros trabalhos, começando com a caprinocultura. A gente quer incentivar a questão dos derivados do leite da cabra para São Luís, né, na produção.
No que diz respeito ao que você perguntou, este ano ainda nós teremos a inauguração de 2 agroindústrias. Uma de polpa de frutas, lá no Quebra-Pote, e outra que é uma reativação, digamos assim, uma requalificação do espaço, reorganização, um trabalho melhor da inspeção do produto, tá? Que é a mandioca. A gente tem trabalhado com o Ministério de Agricultura diretamente em relação a isso. Então, é a agroindústria da farinha. Então, são 2 agroindústrias que vão ser inauguradas ainda este ano em São Luís. Isso tudo faz parte, entrando um pouco no tema do programa, faz parte desse trabalho que o Ministério da Agricultura lançou esse ano mesmo, né, que em função do resultado do ano passado, em meio à catástrofe que o mundo enfrentou por conta da pandemia, e o Brasil cresceu só no agro quase 26%, a sua participação no PIB nacional. Então, o Ministério lançou no início desse ano o trabalho de bioeconomia, né, e o Ministério tem incentivado essas atividades de beneficiamento nas agroindústrias para que a gente possa realmente desenvolver isso em toda a área da Amazônia, que a gente tem uma área da Amazônia aqui em São Luís. E também nós estamos muito motivados em função da aprovação do marco legal das zonas de exportação. Então, com a determinação do prefeito de inscrever São Luís com uma ZPE, com uma zona de exportação, a partir de um projeto de lei criado e relatado pelo senador Roberto Rocha, da ZEMA, né, que é a Zona de Exportação do Maranhão, o leque vai ser muito maior. Então, a gente precisa preparar a agroindústria para toda a cadeia ser desenvolvida dentro desse conceito de bioeconomia que a gente está trabalhando, que o Ministério está trabalhando, e também dentro dessa possibilidade real da gente exportar esses produtos. Quem sabe não vamos exportar chocolate, né, Dalva? Verdade. A área estará criada, e um desafio muito interessante que o Liviomar traz aqui é a transformação da consciência desse agricultor para que ele se veja como um empreendedor, assim como hoje a Fernanda pode dizer que é, né? Empreendendo ali para a fábrica que é genuinamente maranhense. A gente vai pegar aqui esse gancho para fazer uma rápida pausa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais negócios na pauta para saber mais sobre a bioeconomia no Maranhão. É já já.